Bem-vindos, bem-vindas à nossa palestra de hoje, a mais um dia de ambulatório de Reiki. E hoje vamos continuar o ciclo, né, de palestras das semanas anteriores, que já vem trazendo o tema como sendo dor. E hoje nós viemos falar sobre dor, como o Reiki pode ajudar e como ela é para nós, para cada um. Cada um tem a sua dor em particular. Bem-vindos à nossa egrégora, bem-vindos a todos, a todas, os que estão aqui presentes no ambulatório de Reiki, os que estão online, onde que esteja, que possa estar se aproveitando este momento de reflexão com as palestras que nós estamos trazendo, e que nós não temos nem a mínima ideia, a dimensão de que em quantos lugares ou quantas pessoas vêm assistindo a nossa palestra. Para você que está assistindo, não agora, né, nesse momento ao vivo, mas em outro momento, nós temos outras palestras anteriores que traz a sequência dos nossos temas. Fique à vontade em assisti-las, que estão disponíveis no YouTube. Nós somos o grupo Vijaya Rei. Nós temos o nosso grupo, ele começou há 4 anos. Na verdade, eu não estava há 4 anos atrás, mas pelas minhas contas eu estou há 3 anos no grupo, com essa família, com essas pessoas que compõem aí o nosso grupo, na nossa partilha, de podermos estar sempre juntos, unidas, trazendo uma palestra, um tema, um olhar, uma reflexão. Nosso grupo, ele traz o nosso objetivo é trazer um tema, uma palavra, um assunto, promovendo reflexão e um momento de relaxamento, tranquilidade e envio da energia Reiki. A nossa palestra, elas começam na terça-feira das 20 às 22, via plataforma Zoom Meeting, e a última terça-feira do mês, também às 21, ao vivo, no Instagram, com a Camila e a Beth Barbosa. Nós temos também nossas palestras, os nossos envios de reiki de terça, quarta, quinta e aos sábados. Para quem tem interesse, também é só mandar aí alguma solicitação para que possamos passar aí o grupo para participar. Bom, palestrante da noite, hoje sou eu, Elizabeth Sanches, reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta integrativa e terapeuta floral. E agora eu vou apresentar o grupo, trazer o grupo aqui da equipe Vijaya Rei. Estamos unidas aí já há algum tempo para poder aí proporcionar. Nosso grupo, a nossa equipe começou no trabalho online desde o ano passado e estamos firmes e fortes aí no projeto e nesse trabalho que parece que vai ficar aí, ainda permanecer por muito tempo online. Tenho a honra de apresentar Camila Marques, nossa mestre de Reiki, Jarita Vijaya, médica veterinária, acupunturista, psicanalista integrativa, arte terapeuta, idealizadora e fundadora do grupo. E Andrea Marangoni, nossa mestre também de Reiki, Padma Gautami,
Ela é também fundadora do grupo, ao lado aí da Camila, logo no início. Artesã, terapeuta integrativa e consteladora familiar. Maria Celina Zaboto, nossa mestre também, Devachandra, terapeuta integrativa, terapeuta floral, arte terapeuta em formação. Berta Barbosa, mestra Maniprim, taróloga, terapeuta integrativa, auricoloterapeuta, apometra. Suzana Ueneu-Yama, reikiana nível 2, auricoloterapeuta, fitoterapeuta e artesã. Giovanna Oliane, reikiana nível 2, terapeuta integrativa, confeiteira, terapeuta floral. Nossa querida também Ivete Gouveia, reikiana nível 2, fisioterapeuta, psicanalista, terapeuta floral, especialização em linguagem corporal. Hoje está praticamente quase toda a nossa equipe aqui ao vivo, acompanhando aí as nossas palestras e seguindo aí para a nossa partilha. Relembrando o tema, né, o tema anterior, palestra anterior, que foi realizada pela Camila Marques, trazendo aí a dor espiritual, a dor que cada um sente na sua particularidade, de forma única, principalmente nesses momentos aí, né, de pandemia, que também estamos vivenciando. E a dor física, né? O que seria a dor, de uma forma geral? A dor física, ela serve como um alarme. Sentir a dor nos faz buscar a prevenção e até mesmo a cura. Na verdade, é a dor que desperta um olhar para dentro, um olhar e uma reflexão daquilo que nós queremos ou precisamos, na verdade, identificar. Não necessariamente uma dor tão clara, mas é um movimento que nós possamos fazer. Podemos dizer também que a dor é uma expressão simbólica do inconsciente. Muitas vezes aquilo que a gente está no nosso inconsciente, que não está ainda totalmente consciente, ela vai trazer, de alguma forma, se manifestando no nosso físico, mas chegando aí pelo nosso pensamento, né? O pensamento que reflete aí os nossos sintomas, olhar para nosso corpo e ver que dores são essas que estão nos incomodando, nos trazendo um olhar para poder enxergar toda essa expressão, né, que está à flor da pele, à flor dos sintomas. Para Jung, ele traz a dor, né? A dor é a expressão simbólica da alma, um grito do inconsciente. Eu diria que a doença, ela é muito o conflito entre a personalidade com a nossa alma, quando muitas vezes nós não temos esta clareza de qual é a nossa essência, né? Eu diria que é um equilíbrio, um desequilíbrio que nos traz com esta dor, para poder entender que não existe só a nossa personalidade, o nosso ego, né? Alguns comportamentos que nós trazemos no nosso cotidiano, mas que muitas vezes nós não nos sintamos tão à vontade. E se estivermos em equilíbrio com a alma, esta consciência que vem trazendo uma harmonia, também um equilíbrio. Temos que estar atentos às aspirações, às manifestações do nosso eu desconhecido, pois o corpo e a alma não são separados no contexto da nossa existência. Pelo contrário, eles caminham juntos. E esse entendimento, essa compreensão é onde nós precisamos olhar cada vez mais, porque isso está vindo numa proporção muito grande, né? O tamanho aí para a gente poder olhar, inclusive, o nosso momento pandemia, esse vírus, que muitas pessoas são acometidas, né, com o vírus e outras não.
O que nos diferencia de umas pessoas ou a outras, né? Como que tudo isso chega e alguns estão mais fortalecidos e outros talvez não tão preparados. E, continuando nesse caminho, eu diria que é a nossa busca no despertar da nossa consciência, né? Nos olhar para nós e entender e enxergar que nós podemos ser cada um na sua particularidade, no seu momento, na sua colocação dentro daquilo que nós ainda estamos nos revendo, nos conhecendo, nos conscientizando do nosso caminho. E a dor mental? O que é essa dor mental, né? Que a gente muitas vezes não consegue olhar, então, que precisamos chegar e olhar mais de perto. O que é isso que a gente olha, não enxerga, é estranho, mas precisamos chegar muito mais perto do que a gente imagina. Então, e aí a dor mental, ela é menos dramática do que a dor física, mas é mais comum e também é mais difícil de suportar. A tentativa de frequente para esconder a dor mental aumenta a carga. É mais fácil de dizer, o meu dente está doendo, do que dizer, o meu coração está quebrado. Aí, como é que a gente vai trazer esse olhar de algo que aí a gente ainda não entende muito bem, não se enxerga muito bem nessa direção, mas aquilo que é o concreto, aquilo que dói, aquilo que aparece, aquilo que incomoda, é mais fácil. Mas a dor mental é um outro caminho que precisamos entender melhor. Pensamento, o que é o pensamento? O pensamento é um ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar, faculdade de conceber, de combinar e comparar ideias e inteligência. Aí é o despertar a nossa consciência, tentar entender o contexto em que estamos vivendo. E aí, trazendo um esquema, né? Vamos imaginar uma situação, né? E desta situação nós podemos trazer num primeiro momento um pensamento, a forma como você pensa, aquilo que nós interpretamos mentalmente de uma situação que estamos vivenciando. E do pensamento nós podemos caminhar para as emoções. Que emoções que surgem, o que eu sinto, o que eu estou vivenciando nesse momento. Mas quando eu não compreendo, vão para as reações físicas. O que acontece no meu corpo? O que o meu corpo está denunciando, está querendo demonstrar, gritando de alguma maneira que precisamos olhar. E aí, que comportamento nós vamos direcionar? O que vamos fazer diante de todo esse funcionamento e para onde vamos? E aí vamos para um outro esquema muito mais detalhado, com uma situação mais específica. E aí nós trazemos o modelo cognitivo, né? Trazendo aí, num primeiro momento, o pensamento, que afeta a forma como nós nos sentimos e, consequentemente, como agimos. Então, estamos numa situação. Estava andando na rua, passei por um colega, mas ele não me cumprimentou. Eu posso pensar de diversas formas. Uma delas seria, o primeiro seria, ele não gosta de mim. E poderá causar uma emoção. Se ele não gosta de mim, surge uma emoção, a tristeza. E qual é o comportamento? E aí eu choro. Então, dependendo da situação,
eu vou reagir de uma maneira, dependendo como eu penso, eu vou trazer uma emoção e logo um comportamento. Em outro pensamento, mesmo estando andando na rua, passei por uma colega, mas ele não me cumprimentou, ele não tinha o direito de me ignorar. E aí, a emoção é a raiva. A raiva que pode me desestabilizar, me deixar mais vulnerável e trazer o comportamento, uma consequência aí de nunca mais falar, nunca mais falo com o colega. Uma nova e terceira situação. O pensamento será que ele está com raiva de mim? Qual é a emoção que vai surgir? A ansiedade. E na ansiedade, o meu comportamento seria: liga desesperado, querendo saber o que aconteceu. E o último exemplo, o último pensamento é: ele não deve ter me visto. A emoção acaba sendo neutra e o comportamento neutro. O que muda, né? A forma como cada um interpreta a situação, como eu estou naquele momento, de que forma os teus pensamentos estão, e vai desencadear todo um ciclo, todo um mecanismo que vai trazer situações, pensamentos, emoções e comportamentos totalmente diferentes. E aí, um outro momento, trazendo aí, talvez algumas pessoas ainda não tenham ouvido falar, né? A síndrome do pensamento acelerado. Você já escutou? Alguém já vivenciou essa situação? A síndrome do pensamento acelerado é produzida por uma hiperconstrução de pensamentos numa velocidade tão alta que estressa e desgasta o cérebro. Eu diria que a própria imagem, né? Ela traz por si só toda essa sensação. Seus principais sintomas são a ansiedade, dificuldade para se concentrar, ter pequenos lapsos de memória de forma frequente, cansaço excessivo, dificuldade para pegar no sono, irritabilidade fácil, não conseguir descansar o suficiente e acordar cansado. Olha quanta coisa, né? Quantos sintomas. Será que alguém aí na nossa palestra já sentiu, já teve essa síndrome? Ou já escutou, ouviu falar de alguém? Acaba aí trazendo uma informação, né? Para nós ficarmos atentos que ninguém está livre de também estar numa síndrome. Mas, se ficarmos mais atentos, talvez podemos evitar, né? Com informação, com esclarecimento. Assim. E aí, 5 sinais de exaustão mental. Primeira, trazendo aqui a insônia, como dificuldade para dormir e relaxar na hora do sono. Eu diria aí que talvez nessa fase de pandemia, se antes algumas pessoas tinham insônia, atualmente algumas que não tinham começaram a ter, né? Segundo, a irritação, se irrita facilmente, com grande intensidade com tudo e todos. Irritabilidade é um outro sinal. Falta de motivação, não tem vontade nem iniciativa para fazer suas atividades. Quarto, ansiedade, tem crises e picos de ansiedade sem razão aparente. E falta de energia, começa o dia já cansado, não consegue relaxar nos momentos de lazer. Identificou com alguma? Olha, que eu diria que com algumas aqui, eu acho que eu em algum momento já me identifiquei. E eu acho que não é tão fácil, né? Mas nós ficando atentos, nós podemos reparar e talvez buscar ajuda. Próximo.
E algumas causas, né? O que pode nos trazer aí nessa questão de pensamentos, né? De síndrome do pensamento acelerado, algumas causas aí para esse mental cansado, estressado, rupturas de relacionamentos, né? Eu diria que é algo que mexe muito com as pessoas, né? Seja um divórcio, né? Uma separação, algo, uma perda, né? Dependendo de como a pessoa pensa, como ela lida com essa situação, muitos outros gatilhos podem ir surgindo e trazendo muitas interações, né? Esse pensamento, esse sentimento e esse físico aí se abalando. Falecimentos de pessoas queridas, ainda mais nesse momento de pandemia, o quanto nós todos os dias nós estamos escutando, aumentando cada vez mais o número de perdas, de falecimentos, mudanças repentinas, mudando de uma cidade para outra, de um emprego para outro, o quanto de alguma forma também desencadeia, né, outros gatilhos, perda de emprego, né, o medo, a preocupação, cabeça fica mais cansada, exausta, buscando emprego, buscando uma oportunidade e se preocupado aí com um dia, né? Um dia de cada vez. E os transtornos mentais, né? Uma depressão também, ela traz aí, né, a tristeza, a ansiedade e acaba interferindo muito, de uma forma muito intensa aí esse mental, em vários aspectos. Próximo. Segundo Jung, pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas prefere julgar. Sim, não é pensar por si só, é elaborar, né? É tentar entender, compreender. Mas o que a gente mais observa, né, é o quanto as pessoas têm mais facilidade, né, para trazer aí um julgamento, ao invés de trazer uma escuta e também entender o outro. E aí, né? O que seria tudo isso que a gente está falando do pensamento? Como que tudo isso surge? Então, tudo gira em torno da maneira como você pensa, do segundo em que você acorda até o último momento antes de adormecer. Está tudo nas tuas mãos, seus pensamentos, seus sentimentos, sua atitude, a maneira como você vê o mundo, a maneira como você reage. Cada momento presente. E o dia é longo, né? Com tudo isso que a gente vive e o quanto os pensamentos surgem, mas várias atitudes e vários comportamentos que nós podemos direcionar, dependendo daquilo que estamos, como estamos conscientes, como estamos olhando para tudo isso. E aí trouxe aí as 7 coisas para se ter em mente, né? De uma forma mais leve, mas talvez para nós refletirmos. Vá atrás dos sonhos, não das pessoas. Ame a si mesmo e o resto virá. Nunca perca o senso de admiração. Você é capaz de mais do que imagina, sem arrependimentos na vida, apenas lições aprendidas. Seu único limite é você. A vida passa em um piscar de olhos, portanto, viva a vida de uma forma mais leve, por um outro olhar, por um outro ângulo. E agora nós vamos falar dos tratamentos, né? Do que nós podemos aí trazer. Os tratamentos para ir para o mental disparado, para a síndrome do pensamento acelerado, para estafa, para estresse, depressão, ansiedade. Tratamento, um deles é o clínico, né?
O primeiro momento é a pessoa se conscientizar que precisa de ajuda. A partir do momento que nós nos conscientizamos, aí vamos atrás. E o tratamento clínico, ele pode ser através de um psiquiatra, de um médico, para trazerem maiores informações e esclarecer algo que vem acontecendo com cada um que está trazendo uma queixa. Em outro momento tem o psíquico, né, que é um tratamento que pode ser uma psicóloga, um psicanalista, que também pode ajudar aí nesse tratamento. E as terapias integrativas, né? Falando inclusive do Reiki, que nós já vamos falar de uma forma mais detalhada, mas nos tratamentos integrativos nós temos o Reiki, o floral, a acupuntura, a auriculoterapia, em que pode tratar, né, de uma forma mais ampla dentro daquilo que a própria pessoa está nos trazendo como demanda. E o Reiki, como pode ajudar? Você que está aí online, que não está presente aqui conosco no ao vivo, como você acha que o Reiki pode ajudar no nosso tratamento, na nossa cura, diante das demandas que cada um pode trazer da sua maneira? E aí o Reiki presencial. Esse é o Reiki presencial, em que o reikiano, nós, enquanto reikianos, estamos aí trazendo, expondo as mãos, né? Trazendo aí no chakra coronário, no frontal, trazendo as energias para trazer um, um acalento, um acolhimento, um estar no momento aqui e agora, se permitindo estar receptiva, tratando todas as dores, sejam elas quais são, né? Seja o mental, uma dor física. E o Reiki vai trazendo o equilíbrio para todos os chakras, todos os, o corpo, e principalmente o mental. Muito comum a gente começar, né, também o Reiki pelo próprio coronário, onde tudo se concentra e acaba refletindo todos os sintomas para o resto do corpo, trazendo aí um acolhimento, um equilíbrio. Além de Reiki, né, a humanos, temos aí também o Reiki a animais, né, que também são tratados, que nós também já tivemos aí oportunidade, tanto no online quanto no presencial, enviar Reiki à distância para os animais e Reiki à distância para o planeta, né? Que nós temos aí o grupo Vijaya Rei, inclusive, que acontece o envio de Reiki de terça, quarta, quinta e sábado. No início da pandemia, nós enviamos praticamente todos os dias, e o quanto muitas pessoas nos traziam, né? Um feedback no sentido de o quanto o Reiki fez toda a diferença, o quanto o meu sentimento mudou, o quanto eu me senti abraçada e acolhida, né? E enviando para o planeta, né? Pensando em todas as pessoas, animais, vegetais, cuidando de todo esse reino mineral, né? E tudo que nos traz como vida, porque a vida ela começa em qualquer situação, seja na terra, na água, com o ser humano, com os animais, e tudo que tem vida é o que importa para nós, compartilhando aí toda essa possibilidade de equilíbrio, de harmonia, de um conforto e de um acolhimento. Acolhendo você, né? O Reiki, ele traz isso, esse acolhimento de um abraço,
por mais que a gente muitas vezes está recebendo, inclusive o reiki à distância, a gente sente um abraço, um calorzinho, né? Uma atenção. Esse abraço aí, ele traz aí para mim também, né? Eu acho que para quem estiver assistindo aqui online, vendo o quanto esse abraço é caloroso e é de cardíaco para cardíaco, de coração para coração, trazendo aquele acalento, aquilo que cada um precisa no seu momento. Traz aí o seu momento de relaxamento, né? Quando recebe o reiki, a gente acaba trazendo aí uma leveza, uma fluidez, um relaxamento. E o cuidado de si, né? É um momento de se cuidar. Eu aqui, inclusive, gostaria de compartilhar também, né? Não só como terapeuta reikiana, eu diria, enquanto pessoa, eu também me beneficiei muito com o reiki. Então, falando na minha particularidade, o reiki, para mim, ele foi algo que, de uma certa forma, me transformou, me trouxe aí muitas mudanças para um equilíbrio, para um lado mais saudável. E vou compartilhar aqui. Então, assim, refletindo agora e me colocando como paciente, não como reikiana, na minha percepção, eu estou no processo de cura há muito tempo, inclusive desde o dia, né, que eu iniciei o curso de psicologia enquanto psicóloga, no segundo ou terceiro ano, eu senti a necessidade e aceitei o compromisso, a responsabilidade de fazer terapia, inclusive para ingressar no meu processo de autoconhecimento. E hoje, mantendo uma certa distância, falando com vocês e falando sobre o reiki, eu enxergo que a minha própria história de vida tem me dado a oportunidade de vivenciar experiências no contexto familiar, relacionamentos afetivos e trabalho para o meu aprendizado e evolução. Há 3 ou 4 anos atrás, me deparei com a terapia integrativa. Primeiro foram os florais, logo em seguida o reiki, e ambos me despertaram para uma consciência maior no meu ser. Na época, eu ainda não fazia parte da equipe de reiki e eu me sentia mais vulnerável. Com a mente cheia, preocupações e pensamentos, a ponto de acordar de madrugada 3 horas e meia, 3h30 da manhã, muito antes do horário de levantar. E o corpo se manifestando com sinais e sintomas, em outros momentos, físicos, vindo a rinite, a sinusite, alergias de pele, queda de cabelo. As extremidades das mãos e dos pés trazem inclusive a sensação de congelamento. E o reiki me trouxe a confiança no momento presente, no aqui e agora, acalmando a minha mente, trazendo um toque sutil, me sentindo acolhida e abraçada. Na época dos atendimentos presenciais, inclusive, até sinto saudades, tínhamos um chá quentinho, com acompanhamento de bolachinhas, alguns salgados, doces e frutas. E a equipe acolhendo com empatia, e todas as vezes que eu recebi o reiki, me sentia sem peso e dor, mais leve e serena. E eu diria, inclusive, que, na verdade, não significa que eu ainda não tenha as minhas vulnerabilidades, né? Eu acho que, como toda e qualquer pessoa, nós vamos ter dias que vamos ter dias melhores e dias não tão bons, mas o quanto, mesmo sendo reikiana, nós também precisamos estar atentos, né? Somos seres humanos de carne e osso que sentimos, e eu vejo o quanto que
faz toda a diferença quando a gente sente na pele aquilo que a gente também trabalha e aquilo que a gente também oferece com muito carinho, com muito afeto, né? Para as pessoas que nos procuram e as pessoas que estão aí no nosso grupo aí de Reiki, à distância. Indo aí e aí cuidando de si, cuidando de mim, né? Indo para o próximo slide. Então, a vida é uma viagem cheia de altos e baixos, e o que ela quer de nós é coragem. Eu acho que a coragem é algo que nos move para situações difíceis, para situações delicadas, e principalmente para olhar para nós, para dentro de nós, e entender tudo isso que nos acontece. Próximo. E o trabalho mais difícil e o mais importante é o que eu faço em mim mesma, né? O quanto esse olhar para dentro me ajuda, amplia minha consciência e desperta o meu ser, a minha essência, para também conseguir e alcançar a harmonia e esse equilíbrio que todos nós precisamos. Mas muitas vezes a gente está tão fora, né, deste padrão que a gente não enxerga. E o Reiki, eu diria que é um início que desperta. E quem puder fazer uso e se sentir à vontade, ele é um grande trabalho e traz para nós, né, um equilíbrio. Próximo. Então, a mente é a causa de todas as doenças. E o coração é a fonte de todas as curas. Eu diria que quem trabalha com o coração, quem se move com o coração, vai para frente, mas mais fortalecida. Principalmente quando a gente tem pessoas próximas a nós, que nos apoiam, que nos incentivam e que estão aí para nos ajudar. Então aí quem está escutando aí, inclusive, né, esse vídeo, eu diria que se você está aí distante, não sabe, nunca ouviu falar do Reiki, fique à vontade, né, em fazer as suas perguntas, em trazer alguma percepção ou compartilhar algo que você gostaria para poder ser ajudado também. E aí, cura-te a ti mesmo, determinando sua própria cura, mas lembre-se que antes precisa fazer uma limpeza em sua mente. Se a mente ela não estiver limpa, se ela não tiver mais leve, fica muito difícil a gente conseguir essa cura. Mas é possível também aí com os tratamentos. O Reiki é um deles. As terapias integrativas, elas têm muitas ferramentas que podem te auxiliar. Nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções. Então, precisamos ficar muito atentos, né? De como a gente pensa, como a gente lida com os nossos pensamentos, de que forma nós reagimos, sentimos, de que formas nós vamos lidar com essas emoções. Se a mente estiver no caminho correto e saudável, o corpo físico será fortalecido naturalmente. Então, vamos pensar, refletir sobre essa frase que é o que a gente possa estar carregando, né? Se estiver no caminho correto e saudável, a mente, ela pode despertar muita coisa boa, mas também a gente pode carregar muito peso com ela. E aí a gente precisa estar com os olhos bem abertos. Bom, falando aqui, né, sobre o nosso grupo Vijaya Rei, informando inclusive as nossas próximas palestras, nós já tivemos aí em abril, começando sobre a dor. A semana passada a Camila trouxe a dor espiritual, hoje
trouxemos aí a dor mental e a semana que vem será a dor emocional. Para quem quiser, tem aí, nós já temos o calendário aí, dor emocional e a próxima, dor física. Então, quem quiser, nós temos o nosso contato, o nosso telefone, somos todos luz, nosso grupo, gratidão. Vamos continuar falando da dor na próxima terça, na dor emocional, dia 18 de maio, às 20 horas, aqui na plataforma Zoom. Quer nos ajudar? Aceitamos e agradecemos. Qualquer contribuição, nós temos o Pix aí, para quem quiser e se interessar. Gratidão.